Olá, olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de resolução de exercício, já é a nossa sétima aula. Nós entramos agora nessa semana com a aula de segunda-feira. Se você ainda não assistiu, eu convido você a assistir. Nós começamos a estudar a teoria do crime. Então, agora nós começaremos a resolver questões mais densas da doutrina, da jurisprudência, principalmente, relacionada a essa matéria. Então, convido vocês a se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, a ativar as notificações para vocês não perderem qualquer vídeo, seja referente às aulas teóricas, seja referente às resoluções de questão, ou seja referente aos outros vídeos que a gente costuma colocar, de organização, motivação, planejamento, técnicas de estudo, enfim, eu acredito que vai ser de grande valia para vocês. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Moacir Neto, sou delegado da Polícia Civil aqui de Minas Gerais já há 12 anos. Já fui aprovado em alguns concursos, reprovado em muitos outros, mas a verdade é que eu sou, de fato, um apaixonado pelo desenvolvimento pessoal e pelo crescimento que o concurso, né, que o estudo para concurso traz para a gente. Você se colocar para estudar, principalmente para concurso público, você se coloca numa posição de humildade muito grande, em que você busca sempre aprender, aprimorar e acaba que isso vai extravasando para todas as áreas da sua vida. Então, acredito que essa aula vai ter um grande proveito para você, principalmente no seu crescimento técnico, no seu crescimento para você eventualmente alcançar a sua tão sonhada aprovação. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Eu separei aqui, pessoal, 10 questões sobre a parte inicial da teoria do crime. Então, acredito que a gente vá desenvolvendo aqui os tópicos de uma maneira bem didática, de uma maneira bem clara. Claro que é uma aula de resolução de questão, então ela é uma aula muito rápida e muito dinâmica. Então, sugiro vocês se valerem do benefício de se assistir uma aula online, que é você poder realmente ir pausando. Então, vamos lá, vamos começar com a nossa primeira questão, que caiu na prova do Enem, agora a sua segunda aplicação de 2024. Segundo a teoria geral do crime, assinale a afirmativa correta. Letra A. Os crimes de dano são aqueles que demandam a comprovação da ameaça de lesão ao bem jurídico protegido. Então, essa assertiva aí é facilmente descartada. Afinal, o crime de dano, você vai provar o efetivo dano, não a ameaça, né? Letra B, os crimes de mera conduta são consumados no momento da produção do resultado. Também não. Esses são os crimes materiais, que você exige a produção do resultado. Mera conduta, o próprio nome já diz que você precisa simplesmente da conduta. Letra C, os crimes de perigo concreto são aqueles que demandam a comprovação da ofensa material ao bem jurídico. Esses seriam os crimes de dano, né? Então, eles fizeram aqui uma troca entre a assertiva A e a assertiva C. Letra D. Os crimes materiais são aqueles em que o tipo penal descreve a conduta e o resultado, mas não exige a ocorrência deste último para fim de consumação. Na verdade, os crimes materiais, de fato, exigem a ocorrência daquele resultado. E a letra E. Os crimes formais se consumam antes da ocorrência do resultado naturalístico previsto na descrição típica. Então, vejam vocês que ele deu duas informações importantes nessa questão. Uma é que os crimes formais, o resultado naturalístico, ele está previsto no tipo. Entretanto, para sua consumação, para a consumação daquele crime, aquele resultado ele é prescindível. E aí ele continua sendo, por essa razão, também chamados de crimes de consumação antecipada. Perfeito, é a nossa assertiva correta, a letra E. E aí eu deixo para vocês a definição de crime material, formal e de mera conduta. Rapidamente, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte: o crime material, o tipo penal, prevê a conduta, prevê o resultado e exige a ocorrência do resultado para sua consumação. Os crimes formais são aqueles em que o resultado naturalístico ele é previsto no tipo penal, entretanto, não é exigido para sua consumação. Um exemplo clássico é o crime de extorsão. Por outro lado, os crimes de mera conduta são aqueles em que o tipo penal sequer prevê o resultado naturalístico, então ele é realmente prescindível, dispensado para a consumação do delito, beleza? Seguindo aqui, questão de número 2, caiu na prova de analista do TRF, da segunda região, também de 2024. Acerca da teoria do crime, informe se é verdadeiro ou falso, pedindo para você julgar as assertivas. A primeira delas: através dos ensinamentos da doutrina moderna,
A tipicidade penal engloba a tipicidade formal e a tipicidade material, passando a permitir, por exemplo, o reconhecimento da insignificância como hipótese de atipicidade material. Assertiva correta, né, pessoal? A gente já viu que o princípio da insignificância ele ataca a tipicidade material. Tipicidade formal é aquela mera adequação do fato à norma, e a tipicidade material é quando você analisa se aquela conduta de fato violou um bem jurídico. Segunda assertiva, quando, para configurar o delito, houver necessidade de uma norma de extensão, pode-se afirmar que se está diante de uma tipicidade imediata ou indireta. Assertiva também correta, né? É o que se entende por norma de extensão. Por exemplo, a tentativa. O artigo 14, inciso 2º do Código Penal, ele é entendido como uma norma de extensão temporal. Vamos seguindo aqui. A teoria da tipicidade conglobante tem como consequência a transferência do estrito cumprimento de um dever legal e do exercício regular do direito da tipicidade para a ilicitude. Pessoal, é justamente o contrário, né? Você analisa esses fatos, esses eventos, não mais na antijuridicidade, na ilicitude, mas sim na tipicidade. É aquele clássico exemplo que nós já citamos, eu acredito que por 2 vezes já na aula, do investigador de polícia, o delegado, enfim, o policial que vai cumprir um mandado de busca na casa de alguém e danifica a porta para entrar naquele recinto. O dano ao patrimônio, vocês sabem que ele é de fato um crime, artigo 163 do Código Penal, mas naquele caso específico ele está cumprindo em um estrito cumprimento do dever legal. Então, a sua conduta, ainda que típica a esses olhos, né, uma tipicidade formal e, por assim dizer, também material, ela é típica, mas não é ilícita. Já Zaffaroni, quando ele traz essa ideia de tipicidade conglobante, ele fala o seguinte: olha, a tipicidade ela é dividida em tipicidade formal, adequação do tipo à norma, e tipicidade conglobante, que engloba tanto a tipicidade material quanto a antinormatividade ou antijuridicidade do ordenamento. Ele diz o seguinte: olha, o ordenamento não pode considerar como crime algo que ele próprio ou impõe a conduta ou fomenta. Então, se ele diz ao policial que ele tem ali uma excludente, por assim dizer, para violar o domicílio de alguém, para danificar um patrimônio público, para cumprir aquela ordem que seja legal, né, você não poderia tratar aquilo como um fato típico. Então, ele traz para análise da tipicidade. Então, a assertiva está errada porque fez essa troca. E a última, a conduta de tentar matar alguém somente é punível graças ao disposto no artigo 14, inciso 2º. Assim, pode-se afirmar que a figura da tentativa é considerada uma norma de extensão temporal. Eu já até adiantei quando a gente estava vendo aqui as outras assertivas. Assertiva correta. Então ficou correta, correta, errada e correta, certo? Então vamos lá. E aí deixei para vocês aqui essa ideia do próprio Zaffaroni, né, da tipicidade conglobante. O pessoal fala muito da adoção dessa teoria da tipicidade conglobante, mas nós não temos assim uma posição sedimentada para falar, adota-se a teoria da tipicidade conglobante ou tipicidade formal e material, enfim, mas é uma coisa que é analisada e é trazida para vocês. Pessoal, voltando aqui então, a nossa questão de número 3, caiu na prova de analista do TRF da terceira região, agora de 2023. As regras gerais do Código Penal, nos termos do artigo 12, letra A, aplicam-se apenas aos fatos incriminados no Código Penal ou leis especiais que assim expressamente prevejam. Na verdade, pessoal, as leis especiais não precisam prever expressamente que a parte geral do Código será aplicada. Ela será aplicada se não dispuser de maneira diversa. Letra B, aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial se esta não dispuser de modo diverso. Exatamente. A norma geral, que seria o Código Penal, ela vai se aplicar àquele caso se a lei especial não trouxer um regramento diferente. Afinal de contas, nós estamos analisando aqui o critério da especialidade. Letra C, não se aplicam a fatos incriminados por lei especial se a vigência do Código for posterior à da lei. Aí ele fez uma confusão entre o critério da especialidade e da anterioridade, né, o cronológico. Letra D, não se aplicam a fatos incriminados por lei especial se a vigência do Código for anterior à da lei, também da mesma forma. E a letra E, tem primazia sobre as regras de lei especial quando esta dispuser de modo diverso. Aí ele fez realmente a inversão, a primazia da aplicação da lei especial e não geral. Então, a assertiva correta é a letra B, como a gente já havia adiantado.
Beleza, pessoal. Agora fiquem bem atentos que essa questão é uma questão com alto nível de dificuldade. Caiu na prova de defensor de Minas Gerais agora de 2023. E vocês vão ver que muito dessa questão, claro, tem um conteúdo denso, mas muito é da própria redação. Então percebam vocês que vocês precisam de calma, vocês precisam de tranquilidade na hora de resolver a prova para ler a questão com atenção e poder realmente entender e interpretar. Então vamos seguindo aqui, ele pede para você julgar as assertivas. A primeira delas, o Código Penal brasileiro trouxe o conceito de crime, mas deixou para a doutrina a tarefa de regular o nexo de causalidade, sendo atualmente mais aceita a teoria da causalidade adequada. Primeiro que o Código Penal ele traz uma disciplina ao nexo causal, né? Nexo de causalidade, ali no artigo 13. E segundo, que essa assertiva está errada, porque a regra é a adoção da teoria da causalidade, da teoria do sine qua non, e não a teoria da causalidade adequada. A teoria da causalidade adequada é adotada como exceção no parágrafo 1º do artigo 13. Item 2, a norma penal não se confunde com o tipo penal, tá aí tudo bem. Mas é uma decorrência lógica que é extraída do tipo. O tipo é aquilo que vem descrito, a norma é o que você extrai da leitura daquele tipo, da interpretação daquele tipo. A antinormatividade é a contradição da conduta com a norma proibitiva, tá aí tudo bem. E a antijuridicidade é a contrariedade dessa conduta com o ordenamento. Então ele fala aqui de antinormatividade, contrariedade à norma, e antijuridicidade, contrariedade ao ordenamento, no qual se complementam normas proibitivas com permissivas. Perfeito. Número 3. Na esteira de Hoxin, a teoria da imputação objetiva cria um elo normativo que serve de limitação ao poder punitivo do Estado. Até aí tudo bem. Na medida em que a imputação ao tipo objetivo pressupõe a realização de um perigo criado pelo autor e não coberto por um risco permitido. A assertiva está correta, pessoal. A teoria da imputação objetiva, na verdade, não se está buscando imputar objetivamente uma conduta àquele autor, mas, na verdade, você está evitando que se considere, né, que você puna aquele autor de maneira objetiva. Um exemplo clássico para você entender o porquê dessa teoria da imputação objetiva é você pensar o seguinte: olha, se um determinado indivíduo ele está prestes a ser atropelado, e aí você, presenciando aquele fato, você vai lá e empurra aquele indivíduo e ele cai e bate a cabeça e se lesiona, você, a bem dizer, cometeu um crime de lesão corporal, porque aquela sua conduta deu aso àquela lesão, àquela agressão, por assim dizer. Mas você assim o fez para que evitasse um mal maior. Então, na verdade, você não praticou um risco proibido. Você estava, em verdade, tentando amenizar aquele risco, tentando realmente salvar aquela pessoa. Então, a ideia da teoria da imputação objetiva é justamente você analisar esses casos, tá certo? Então, vamos seguindo aqui. Item número 4. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal, erro de tipo, né, exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se necessariamente previsto em lei. Esse aí é o texto de lei, né, pessoal? Artigo 20 do Código Penal, assertivo correto. E por último, número 5, a teoria do domínio do fato resolve problemas de delimitação probatória na medida em que, pela escala hierárquica, torna-se possível presumir a ciência de determinados agentes sobre o delito praticado por subalternos. Pessoal, essa aqui realmente é uma excrescência, né? Por quê? Porque você não pode, no direito penal, presumir que aquela pessoa tinha ciência da conduta e aí então tentar puni-la. Você deve efetivamente comprovar que ela tinha ciência, né? Para aí então você imputar aquela conduta a determinada pessoa. Então, no direito penal, a gente não trabalha com essas presunções, principalmente em desfavor do réu. Então, o nosso gabarito ficou a primeira errada, a segunda correta, terceira e quarta também correta, e a última errada, como a gente já havia adiantado. Beleza? E aí eu deixo consignado aqui para vocês o artigo 13, que é a regra, a teoria da conditio sine qua non e a exceção é a adoção da teoria da causalidade adequada, do parágrafo 1º, e o artigo 20, falando do erro de tipo, que você exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, caso haja previsão legal. Questão número 5, pessoal, caiu na prova de analista do TJ do Piauí de 2022. Suponha que uma lei penal temporária tenha atribuído a delito
tem atribuído a delito já existente na legislação uma causa de aumento que se faria incidir caso o crime em questão fosse praticado no período da referida lei temporária, em que a referida lei temporária estivesse em vigor. Nesse sentido, suponha também que Caio tenha infringido a lei nos termos descritos, ou seja, praticado o delito na hipótese prevista na lei temporária. Suponha, igualmente, que na data do julgamento de Caio, por conta da prática da conduta penalmente descrita em análise, referida lei penal temporária não esteja mais em vigor, né? Não fazia mais sentido, no caso de uma lei excepcional, ou na lei temporária passou aquele período, né, que ela ficava em vigor. Nessa situação é correto afirmar. Então, só para a gente entender aqui, pessoal, o que que a questão está falando? Olha, tinha um determinado crime, aí veio uma lei temporária e adicionou àquele crime uma causa de aumento de pena. Aí Caio veio e praticou aquele crime naquela circunstância de incidência da causa de aumento de pena. Só que depois, quando ele foi ser julgado, no momento do seu julgamento, aquela lei temporária ela já não estava mais em vigor. E aí a questão que a pergunta que a questão faz é a seguinte: e aí, no julgamento, o Caio vai responder com aquela causa de aumento ou não? Aí nós já sabemos, podemos até adiantar aqui que vai, afinal de contas, a razão de existir dessa lei temporária, dessa lei excepcional, é realmente você punir a conduta que foi praticada sob a sua vigência. Os tribunais e a doutrina já se manifestaram pela constitucionalidade das leis temporárias e leis excepcionais, e nós já vimos nas aulas anteriores que elas possuem duas características básicas, né, que é a autorrevogabilidade, ou seja, transcorrido o tempo da lei temporária, ela perde sua vigência, ela é revogada. Desaparecida a situação que ensejou a lei excepcional, ela também perde a sua vigência, e a outra característica é a ultratividade, que é justamente essa possibilidade dela caminhar no tempo. Então, já vamos adiantar aqui que a assertiva correta é a letra A. Caio deverá responder com a incidência da causa de aumento de pena, né, prevista na lei penal temporária, mesmo referida lei não estando mais em vigor, que foi o que a gente adiantou. Questão número 6, pessoal. Caiu na prova também de analista do TJ Piauí 2022. O roubo simples, a extorsão simples e a omissão de socorro são classificados respectivamente como crime. Roubo simples, crime material. Extorsão simples, formal, porque o tipo penal prevê o resultado naturalístico, mas não exige a sua ocorrência, né, que é aquela obtenção da vantagem. E a omissão de socorro, que é um crime de mera conduta, que não há previsão de resultado naturalístico no tipo penal, e o tipo penal também não exige a sua ocorrência para a sua consumação. Então, letra correta C, crime material, formal e de mera conduta. E depois, pessoal, dê uma olhadinha no tipo penal de cada um, né? 157, 158, omissão de socorro, se não me engano, é o 130? Não sei, mas é só vocês pesquisarem no Código Penal, beleza? Então vamos lá. Questão número 7, caiu na prova de investigador da Polícia Civil da Bahia, 2022. No que se refere à teoria do crime, assinale a alternativa incorreta. Pessoal, fiquem bastante atentos, fazendo parênteses aqui, né? Muitas vezes vocês estão ali resolvendo a prova e estão correndo ali, enfim, estão com pressa, estão nervosos ali, aquela ansiedade, enfim. Se a prova, como é a característica de algumas provas de promotor, por exemplo, Ministério Público, geralmente ele pede só a incorreta. E aí você vai, né, resolvendo, sempre procurando a assertiva incorreta. Mas tem determinadas provas que você resolve lá 30, 40 questões pedindo a correta e de repente ele vem e traz uma questão pedindo a incorreta. Então, se você não tiver atenção na leitura, né, na hora do enunciado, provavelmente você se depara com uma assertiva correta, pega ali a letra A, você não sabe, está em dúvida, aí vem a letra B, você já sabe que aquilo lá está correto, você acha que está marcando a assertiva correta, quando em verdade está pedindo a incorreta, tá? Só fiquem atentos nisso. Então, vamos lá. Letra A. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, então ele falou que desistência voluntária e arrependimento eficaz, responde por tentativa de crime. Na verdade, pessoal, desistência voluntária e arrependimento eficaz são hipóteses de tentativa abandonada. Então, ele não responde pela tentativa e responde apenas pelos atos já praticados, tá? Então, se aquele indivíduo está, por exemplo, tentando contra a vida de outrem e ele voluntariamente desiste de praticar aquela ação, mas
por exemplo, já agrediu a integridade física daquela pessoa, ele vai responder não por tentativa de homicídio, mas por lesão corporal. Letra B. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Tá aí tudo bem. Considere-se causa, ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Essa aqui é correta, né? Então a gente já sabe que a assertiva que a gente tem que marcar é a letra A, né? Eu acabei de falar aqui e já me deu um branco, inclusive. Vamos lá, letra C. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Perfeito. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Perfeito. E letra E, ali no artigo 13, parágrafo 2º, né? Que tem as hipóteses do garante. E letra E, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Uma causa penal, uma causa de diminuição de pena. Beleza, assertiva que a gente tem que marcar a letra A. E aí eu trouxe para vocês aqui os dispositivos do artigo 15 e 16, que é a desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Eu não vou entrar muito nos detalhes aqui, até mesmo porque foge um pouco do escopo da aula, que é ser realmente dinâmica, mas nós teremos uma aula específica sobre iter criminis, e a gente vai falar muito bem da distinção entre esses institutos, então fiquem atentos aí às próximas aulas. Questão número 8, caiu para juiz do TRF 3, da Terceira Região, 2022. A respeito dos termos da teoria geral do direito penal, assinale a alternativa correta. Letra A. O STF considera o crime de injúria racial prescritível. Então já vamos eliminar, porque a gente já sabe que a injúria racial já tinha sido equiparada ao racismo, e agora, com a alteração da lei de racismo, então, ela já teve essa adequação legal, por assim dizer, né? E é um crime imprescritível. Tanto é que não tem mais aquela figura da injúria racial do parágrafo 3º do 140 do Código Penal, né? Vamos lá, letra B. No concurso de crimes, a pena considerada para fins de fixação da competência do juizado especial criminal será verificada individualmente a partir da pena máxima combinada a cada delito isoladamente, no caso de concurso material, ou desprezando-se a exasperação na hipótese de concurso formal ou crime continuado. Na verdade, pessoal, quando você vai analisar competência para fins de competência, né, as penas para fins de competência, se seria do juizado ou não, você analisa a somatória daquelas penas, se for, por exemplo, um concurso material, não se analisa cada pena isolada, né? Então, se aquele indivíduo comete 3, 4 delitos que, isoladamente, eles têm pena máxima inferior ou igual a 2 anos, e teoricamente seria da competência do juizado especial, porque se trata de uma infração de menor potencial ofensivo, se ele pratica elas ali em concurso material, por exemplo, a competência não ficará com o juizado especial, tá? Letra B. No concurso foi essa que a gente analisou, né, na verdade. Vamos lá, letra C. Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena final imposta na sentença, tá aí tudo bem? Ou seja, computando-se o acréscimo decorrente da continuação. Pessoal, a súmula do STF 497 fala que você despreza a fração de aumento de pena para fins de prescrição, quando se trata de crime continuado. Então, o entendimento sumulado do STF, vocês têm que ficar atentos. E letra D. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou permanência. A súmula 711, né? E aí eu consignei aqui no material, inclusive, assertiva D, correta? Aqui as súmulas 497 e a 711 do STF, para vocês terem esse material. Pessoal, ó, de novo, né? Essas aulas, tanto as aulas teóricas quanto as aulas de resolução de questão, elas têm que servir para vocês estudarem e aprenderem algo novo, para quem ou está começando ou não tinha muito contato com direito penal. Agora, para quem já tinha um contato com direito penal, tinha um domínio ali da matéria, essas aulas servem também para você revisitar, rememorar, você ali ver novamente aquele conteúdo para você não deixar ele no esquecimento, para ficar de fácil acesso no momento da sua prova. E para isso, pessoal, uma das técnicas que vocês precisam incorporar é a técnica da revisão. E para facilitar essa técnica, eu sugiro vocês irem montando um material, uma pasta, né, ali com os materiais referentes a essas aulas, tanto as aulas teóricas quanto as aulas de resolução de questão.
Vocês verão que será um ótimo material para vocês revisitarem e revisarem as matérias, principalmente em véspera de prova. Se vocês tiverem essas aulas, né, esses materiais dessas aulas de direito penal, parte geral, do início ao fim, vocês verão que na véspera da sua prova, ali faltando um mês, se você tirar 3, 4 dias, você consegue revisitar e revisar todo o direito penal, parte geral, né. Então vocês têm que estudar, assim, de forma intencional também. Vamos seguindo aqui. Questão número 9, caiu na prova de procurador da Procuradoria-Geral do DF. Julgue o item a seguir a respeito da teoria do crime. Entre as teorias que buscam explicar a relação da causalidade entre a conduta e o resultado, predomina na jurisprudência a teoria da causalidade adequada. A gente já sabe que a assertiva é errada, né, pessoal? O que predomina é a teoria da conditio sine qua non. A teoria da causalidade adequada, ela é adotada pelo Código Penal como exceção. Aí só para fim de continuar aqui, né, a qual exige para que alguém seja penalmente responsabilizado por conduta que tenha desenvolvido a criação ou incremento de um perigo juridicamente intolerável e não permitido ao bem jurídico protegido, bem como a concretização desse perigo em resultado típico. Então essa assertiva está errada 2 vezes, né, porque aí ele conceituou a teoria da imputação objetiva e não da causalidade adequada. Então, item errado. E, por fim, a questão de número 10, também do concurso para procurador da Procuradoria do DF. Julgue item a seguir a respeito da teoria do crime. A doutrina classifica os crimes em comissivos, omissivos e omissivos por comissão. Sendo exemplo desta última modalidade, fiquem atentos, dessa última modalidade, ele trouxe a modalidade de crimes omissivos por comissão. Sendo exemplo, a conduta do indivíduo que, tendo o dever e a possibilidade de evitar o resultado, omite-se de evitá-lo, né? Podia e devia agir. Pessoal, mais um exemplo de que você precisa ter atenção, calma e tranquilidade para resolver a sua prova, para no dia da sua prova, enfim, para você ler as questões. Por quê? Nessa questão específica, você poderia muito bem lembrar, começar a ler, doutrina classifica crime comissivo, omissivo, omissivo por comissão. Mas é verdade, pessoal. E aí ele traz essa definição, o exemplo, né? E esse exemplo, ele é um exemplo correto. Na modalidade que a conduta do indivíduo que, tendo o dever e possibilidade de evitar o resultado, omite-se de evitá-lo. Só que não se trata de um crime omissivo por comissão, mas sim de um crime comissivo por omissão. Então a assertiva ela está errada porque ele trocou. Percebam vocês, pessoal, fiquem atentos aqui. Percebam vocês que é diferente o crime comissivo por omissão, que é aquele lá do artigo 13, parágrafo 2º, dos garantes, aquele que podia e devia evitar o resultado. Por exemplo, a mãe que deixa de alimentar o filho, ela comete um crime comissivo, que é o homicídio, por omissão, deixando de alimentar o filho quando ela tinha o dever legal de fazê-lo, tá certo? Então vejam bem, crimes comissivos por omissão. Professor, mas e esse crime omissivo por comissão? É quando você vai cometer, né, você vai imputar à pessoa um crime que, em regra, ele é um crime omissivo, que você pratica através de uma omissão, mas por meio de uma comissão, ou seja, por meio de uma ação. É até um pouco complicado de entender, mas a doutrina cita o seguinte exemplo: o médico ele tem o dever legal de atender o paciente, de cuidar do indivíduo. Tá aí tudo bem. Então, imagina a hipótese que está lá no pronto-socorro, chega um indivíduo que precisa de um cuidado médico imediato e você vai lá e tranca o médico lá no quarto, impedindo de agir para poder cuidar daquele doente, para poder cuidar daquela pessoa ferida. Então, vejo que o médico, em tese, praticaria um crime de omissão, seria o crime de omissão de socorro, mas por uma comissão, uma ação do agente que foi lá e trancou ele no banheiro, enfim, pediu ele de ajudar a vítima. Então, fiquem atentos, pessoal. É diferente. Crime comissivo por omissão é aquele do artigo 13, parágrafo 2º. Crime omissivo por comissão, a ideia já é outra, é distinta. Beleza? Então, assertiva aqui, errada.
Nós já vimos o porquê, né, e aí listei para vocês aqui o artigo 13, parágrafo 2º, vocês deem uma lida aqui, naquelas hipóteses de garante, e nós chegamos também ao final, pessoal, da nossa 7ª aula de resolução de exercício. Pessoal, como sempre, eh, ao final das nossas aulas, eu tento trazer alguma mensagem para vocês, e geralmente é uma mensagem que vem, assim, do meu coração na hora que eu tenho que falar. Em regra, eu não costumo me preparar para falar alguma coisa, trazer alguma mensagem, é é muito aquilo que vem na hora, assim, que vem no meu coração, que eu acho que eu tenho que falar para vocês. E eu acredito muito nisso, pessoal, porque eu tenho a seguinte coisa comigo: eu acho que nem toda mensagem que a gente traz, ou que a gente recebe, ela chega na hora que a gente precisa ouvir. Então eu sempre deixo para falar algo para vocês ao final da aula e não preparo nada, porque eu quero que aquilo que eu vou falar com vocês venha realmente do coração, venha daquilo que o meu coração fala para eu trazer para vocês nessa hora. Porque assim, eu imagino que pode ser que eu fale e você que está aí do outro lado vendo essa aula, assistindo essa aula, você esteja realmente precisando ouvir isso, precisando ouvir isso justamente naquele momento. E o que me vem à cabeça, o que me vem ao coração agora para falar para vocês é a seguinte mensagem, pessoal: olha, concurso público, estudo para concurso público é uma das atividades mais difíceis que existe no mundo. Você faz sem saber se vai dar certo, você faz sem saber quando vai dar certo, você faz sem saber, inclusive, qual estado ou qual cidade você pode estar morando daqui, sei lá, 6 meses, daqui 1 ano. Você que está assistindo essa aula, por exemplo, é do sul do país, pode ser muito bem que você passe lá no norte do país e vá morar, por exemplo, em Belém, que é uma cidade excelente, inclusive. Mas a verdade é essa, que a gente nunca sabe, o que vai acontecer. Mas o que a gente tem que ter como certo para a gente é que Deus vai realmente desenhando e trilhando o nosso caminho. E quando for para ser seu, ninguém vai tirar. Eu sou a prova viva e concreta disso. O meu concurso específico, eu sei que ele foi desenhado para mim, porque tudo o que precisava acontecer, tudo o que precisava se alinhar para dar certo, aconteceu. Então eu tenho para mim que aquele era o meu concurso, que nada iria me tirar. E foi com essa ideia, com esse pensamento, que eu fui para a minha prova oral. Então eu fui para a minha prova oral pensando dessa forma, e aí me deu, de certa forma, um conforto, uma paz e uma tranquilidade para eu poder passar por aquela provação que seria ali, que eu imagino que seja a etapa do concurso muitas vezes mais temida dos candidatos. Afinal de contas, você tem que lidar ali com a questão técnica, com saber o conteúdo, mas também com a questão emocional. E hoje em dia lidar com essa questão emocional, pessoal, está cada dia mais difícil, cada dia mais complicado, né. A gente está vivendo um mundo muito corrido, um mundo muito afastado de todo mundo, afastado de Deus, afastado da família. Então a questão emocional está mandando cada vez mais. Então o que eu quero deixar para vocês é o seguinte: acalma o coração, aquieta o coração de vocês, façam a parte de vocês, que Deus com certeza está desenhando, está fazendo a parte dele. E aí quando for para ser seu, meu amigo, nada, exatamente nada vai te tirar, tá certo? Espero que essa mensagem tenha chegado a você no momento que realmente você precisava ouvi-la, tá certo? Mais uma vez, eu reforço o meu pedido para vocês se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo, seja referente às aulas de teoria, seja referente às aulas de resolução de questão, ou mesmo os outros vídeos que eu vou me aventurando aqui a fazer para vocês com todo carinho. Espero realmente que tenha, acrescentado algo para vocês e peço para vocês deixarem aqui nos comentários as dúvidas, os feedbacks, os elogios, as críticas, enfim, tudo vai ser muito bem-vindo, tá certo? Eu espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.